Queridos, nós vamos abrir a Escritura Sagrada no livro do Apocalipse, no capítulo de número 4. Nós vamos ler todo esse capítulo. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba para aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E este que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio ao redor do trono. Havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono e ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam ao que vive para todos sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Vamos orar? Bendito Senhor, louvado seja o teu nome por tua palavra que foi aberta e lida e pelo privilégio que nós temos de podermos ler a tua palavra e nela meditar. Pai bendito, fale ao nosso coração nessa noite, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, dá-nos a graça de sermos fiéis a ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem à noite eu ultrapassei o meu horário, tentei colocar aqui um cronômetro para não cometer o mesmo erro, já tomei um puxão de orelha por isso, e eu entendo que um evento como esse precisa, de fato, de disciplina. Só espero que meu celular não caia ali, eu não perca o horário para não pontuar direitinho o nosso tempo aqui. Caso em determinado momento eu pare a mensagem abruptamente, é porque meus 40 minutos correram. E se você quiser conversar comigo depois do intervalo, eu estou à disposição. Se você quiser ouvir depois, estou à disposição. Se você quiser as minhas anotações, eu passo para você, porque nos 40 minutos eu vou parar abruptamente, tá bom? Mas ontem nós começamos a falar sobre a santidade do Senhor Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, Apocalipse capítulo de número 4, ele tem uma estreita relação com aquele texto que foi mencionado ontem de Isaías. As duas passagens apresentam o Senhor Deus como santo, santo e santo. São as duas passagens bíblicas onde Deus é louvado e adorado por sua santidade 3 vezes. As duas passagens bíblicas são visões que os servos de Deus tiveram do céu. Se você observar aqui no versículo de número 1, eis que havia uma porta aberta no céu. E lá também, de Isaías, capítulo de número 6, é uma visão
celestial. As duas passagens trazem uma descrição daquele que está sentado no trono. Lá em Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Aqui no texto ele só fala de alguém que está sentado, e esse que está sentado no trono, ele é semelhante à pedra de jaspe. Esse capítulo de número 4, ele forma uma unidade com o capítulo de número 5. Os dois capítulos, eles dizem respeito apenas a uma visão. Essa visão fala sobre o trono de Deus. No capítulo de número 5, aquele que está sentado no trono de Deus, que é o leão da tribo de Judá, e a partir do capítulo de número 5, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo, ele passa a tomar todas as iniciativas no desenvolver, no desenrolar do livro do Apocalipse. Então, tudo aquilo que vai acontecer na história passa a ser a iniciativa do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que vai abrindo os selos do livro, daquele livro que estava na mão do que se assenta no trono. E cada vez que abre o selo, alguma coisa acontece em todo o universo, acontece na Terra, indicando para mim e para você que aquele livro que Jesus vai abrindo os selos deles é o desenrolar da história da redenção, que vai culminar com a vitória de Cristo Jesus sobre os seus inimigos. Com a nova Jerusalém, nós habitaremos com o Senhor ali para todo sempre. Capítulo de número 4, então, nós temos essa perspectiva da santidade do Senhor Deus, desse que se assenta sobre o trono. Se você pudesse contar comigo, e se nós tivéssemos tempo, eu iria mostrar para vocês em cada um desses versículos que a palavra trono aparece aqui neste capítulo 12 vezes. E quando nós encontramos na Escritura Sagrada uma repetição como esta, o escritor bíblico, ele nos indica que o escritor bíblico ele quer dar uma ênfase e mostrando para mim e para você qual que é a ideia central, qual que é o assunto central do texto. Quando eu e você escrevemos hoje, e nós queremos dar uma ênfase, normalmente nós colocamos a palavra em caixa alta, todas as letras maiúsculas, ou nós colocamos em negrito, ou nós sublinhamos, ou nós colocamos em itálico. Mas os escritores bíblicos, eles não tinham os mesmos recursos do Word que nós temos. Então, quando eles queriam dar uma ênfase, eles repetiam. E a repetição custava caro para eles. Se eu tenho apenas 40 minutos para falar para vocês, os escritores bíblicos, eles tinham ou um papiro ou um pergaminho, e eles tinham que conter todas as palavras do que eles queriam escrever dentro daquele papiro ou daquele pergaminho, e eles precisavam contar palavra por palavra, e quando eles repetiam, eles acabavam perdendo um espaço que poderia ser utilizado depois. Então eles só repetiam aquilo que era extremamente importante. A palavra trono é repetida aqui 12 vezes. E depois, outras 5 vezes no capítulo de número 5 de Apocalipse. Eu gostaria de fazer algumas coisas com vocês nessa noite. Primeiro, a explicação do texto. E depois, a aplicação do texto para as nossas vidas. Para explicarmos o texto, nós precisamos, antes de mais nada, observar essa visão do trono no céu. Vamos compreender alguns aspectos, alguns detalhes introdutórios desta visão. Versículo de número 1 diz: depois dessas coisas. Depois de quais coisas? Depois daquela primeira visão que João teve lá na ilha de Patmos, quando ele recebeu a ordem para escrever as cartas às 7 igrejas. Talvez tenha havido ali um intervalo de tempo, nós não sabemos, a Escritura Sagrada não diz qual é o intervalo, mas este no capítulo de número 4 é uma segunda visão. Esse no capítulo de número 4 é uma segunda vez que ele ouve a voz novamente. E essa expressão ela é muito comum no livro de Apocalipse, depois dessas coisas, e todas as vezes que ela é utilizada, ela está introduzindo uma nova visão.
O texto diz, eu olhei e eis uma porta aberta. A ideia aqui é que aquela visão ela era especialmente para João. Era uma porta, não era nenhum portão, não era nada, não eram céus abertos, como diz lá no livro de Ezequiel. Ezequiel diz que ele tem uma visão e os céus todos foram abertos para ele. Mas agora para João não, a ideia é de uma porta. É uma visão específica para João, para que João registre e compartilhe isso com o restante da igreja. E ele diz, eu ouvi a primeira voz, como trombeta, ao falar comigo. Aquela mesma lá do capítulo de número 1 de Apocalipse. E agora ele identifica que é a mesma pessoa, traz para ele esta visão. E há uma ordem dizendo, sobe para aqui. Da mesma maneira que Moisés, lá no Sinai, foi ordenado a subir ao Sinai e receber de Deus a lei, da mesma maneira que o apóstolo Paulo diz que ele foi elevado ao terceiro céu e ele viu coisas maravilhosas, agora é ordenado a João, sobe para aqui, e João sobe em visão na sala do trono. O texto diz que ele se acha em espírito, é uma expressão muito comum no Antigo Testamento, especialmente no livro de Ezequiel, para falar de que ele estava tendo, naquele exato momento, uma visão. Então, esses são os aspectos introdutórios da visão, e aí nós vamos observar agora, em segundo lugar, qual que é a natureza do que foi visto. O que João viu? E ele diz, eu olhei, e quando a primeira coisa que ele vê, eis que havia, versículo de número 2, eis que havia um trono. E aqui é muito interessante, porque o trono é o próprio centro do universo. Eu gosto muito de um comentário bíblico do Hendrickson, que ele diz assim, o universo da Bíblia não é geocêntrico, nem heliocêntrico e nem sagitariocêntrico, mas ele é teocêntrico. Existe um trono no centro de toda a realidade, no centro de todo esse universo. E essa palavra, que é tão repetida aqui, mostra que esse trono ele é mais alto do que qualquer outro governo que existe nesse mundo, qualquer outro governo que existe nessa terra. Naqueles momentos em que os cristãos que receberam o livro do Apocalipse estavam sofrendo, sendo angustiados, tendo aflições, perseguições, perdendo as suas posses, tendo muitas vezes suas famílias, ou eram retirados das suas famílias, ou tinham suas famílias retiradas deles, isso era consolador para eles saber que o centro do universo é um trono. E quem está sentado no trono é a segunda coisa que João observa. E alguém estava sentado no trono. E este que está sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. Eu acho muito interessante porque João não se arrisca a dizer quem está sentado no trono. Ele não se arrisca a definir, ele apenas descreve. E ele descreve dizendo, ele é semelhante a. Ele usa uma analogia para descrever aquele que está sentado no trono. Ele deixa claro, ele segue aquela mesma tradição do Antigo Testamento de não fazer nenhuma imagem para o Senhor Deus, nem mesmo definir quem é Deus, ou o salmista que vai dizer que Deus é aquele que está coberto de luz como de um manto. Então, não existe nenhuma possibilidade para João reduzir Deus a uma imagem humana, mas ele simplesmente descreve o Senhor Deus. E aqui talvez esteja um dos grandes erros que tanto arminianos quanto reformados acabam cometendo com relação a Deus. Os arminianos, muitas vezes, eles apresentam um Deus limitado, confuso, que não conhece o amanhã. E os reformados, muitas vezes, apresentam um Deus limitado, fechado, preso em uma estrutura racional. Quando, na verdade, João não faz nenhuma das duas coisas. Ele não ousa fazer isso. Ele só diz, aquele que está sentado no trono é semelhante ao jaspe. O jaspe hoje ele é opaco, naquela época ele era transparente, era uma pedra preciosa. E ele vai dizer, ele é semelhante ao jaspe e ele é semelhante ao sardônio. Eu acho muito interessante porque essas duas pedras preciosas
vão ser utilizadas em Apocalipse 21, na Nova Jerusalém, dando a ideia de que o esplendor divino será demonstrado de uma maneira fulgurosa na Nova Jerusalém. O jaspe e o sardônio são duas pedras que também estavam no peitoral do sumo sacerdote lá no Antigo Testamento, deixando claro que esse que está sentado no trono, ele quer ser lembrado por sua iniciativa, por sua obra sacerdotal. Mas esse que está sentado no trono, ele é majestoso, a majestade do Altíssimo, porque no Antigo Testamento os reis enfatizavam a sua grandeza por meio de pedras preciosas, e agora João descreve aquele que está sentado no trono como sendo semelhante ao jaspe, semelhante ao sardônio. Na verdade, o que nós temos aqui é a majestade indescritível de Deus. Na verdade, o que nós temos aqui é esta santidade indescritível de Deus, que a minha mente, a sua mente, por mais perspicazes que elas sejam, por mais elevado que seja o QI humano, nós não conseguimos abarcar, nós não conseguimos definir, nós só conseguimos falar por meio de uma linguagem de analogia. Além do mais, o que está claro aqui é que, ainda que o mundo pareça desgovernado para o cristão, aquele que está sentado no trono não cedeu o seu lugar para nenhum outro, e ele reina para todo sempre. Depois de João ver esse trono, ele vê alguns elementos ao redor do trono, e aliás, a palavra, essa expressão vai aparecer várias vezes, versículo de número 3, ao redor do trono, versículo de número 4, do trono, em volta do trono, e ele começa a ver alguns elementos ao redor do trono. O primeiro que ele vê é um arco-íris, semelhante à esmeralda. Esse arco-íris ao redor do trono enfatiza a luminosidade existente em Deus e em seu trono. Ele é, de fato, na linguagem do salmista, coberto de luz, como de um manto. Ele está todo rodeado. O arco-íris vai aparecer de novo no livro do Apocalipse, lá no capítulo de número 10, quando fala de um anjo que vai ler um livrinho, e ele tem um arco-íris como diadema, mostrando que aquele anjo também, de alguma forma, ele comunica a majestade e a glória de Deus, porque ele estava na presença do Senhor Deus. Mas na Bíblia Sagrada, Apocalipse é geralmente associado também à misericórdia de Deus, porque logo depois do dilúvio, o Senhor Deus colocou no céu um arco-íris, lembrando da sua misericórdia, a sua promessa de que ele nunca mais destruiria a humanidade por meio das águas. É confortador saber que aquele que se assenta no trono é o soberano e santo Deus, e tem um arco-íris de misericórdia ao redor. Porque para os filhos de Deus, para aqueles que creem no verdadeiro Deus, em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a tempestade já passou. E agora nós temos livre acesso à presença do Senhor Deus. Mas ao redor do trono também existem 24 tronos, com 24 anciãos, versículo de número 4. E aqui as opiniões elas começam a divergir. William Hendrickson, ele diz que aqui nós temos a representação da igreja como um todo, 12 tribos do Antigo Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento, formando o número 24. Mas eu peço perdão para discordar dele e seguir uma tradição mais batista nesse sentido. Bill Mounce, um outro comentarista, ele vai dizer que aqui não pode ser seres humanos, mas aqui deveria ser uma ordem de seres angélicos que bem elevada está diante do Senhor Deus. E por quê? Porque quando eles cantam aqui o texto, e eles vão dizer assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra e o poder, porque todas as coisas criaste, por tua vontade vieram a existir. Eles cantam um cântico da criação e não um cântico da redenção.
Anjos não são redimidos. Anjos são preservados de serem caídos. O cântico da redenção está no capítulo de número 5. Aqueles que foram os redimidos, eles cantam o cântico da redenção. Mas no capítulo 4 você tem apenas um cântico da criação. Além do mais, lá no capítulo de número 5, quando esses 24 seres viventes cantam e eles falam dos redimidos na terceira pessoa. Versículo de número 10, e ao nosso Deus constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão para todos sempre. Eu não creio que esses 24, então, sejam os redimidos, a igreja como um todo, porque senão eles diriam, nós reinaremos para todos sempre, nós fomos resgatados. Mas esses 24 anciãos estão falando daqueles que foram salvos, daqueles que foram redimidos. E além do mais, aqui no livro do Apocalipse, esses 24 seres, eles se unem aos outros 4 seres viventes para apresentarem as orações dos santos a Deus. Se eles estão apresentando as orações dos santos, eles não são os santos. Então, nesse aspecto, eu acredito que os argumentos do Bill Mouse, eles são melhores. Mas o fato é que o trono tem um arco-íris, o trono tem 24 outros tronos ali, e esses seres angelicais estão ali. E depois, versículo de número 5 e 6, diz que do trono vem relâmpagos, trovões e um mar de vidro. E aqui uma coisa muito interessante, porque relâmpagos e vozes, trovões e as 7 tochas que rodeiam o trono também são símbolos que apontam para a majestade desse Deus santo que está assentado no trono. Eles são, assim, análogos, aquelas grandes manifestações de Deus lá no passado. Quando Moisés subiu ao Sinai, o Senhor Deus foi dar a ele as tábuas da lei. As Escrituras Sagradas diz que existiam trovões, existiam relâmpagos, e o próprio monte, ele estremecia, e as pessoas ficaram tomadas de medo, e elas disseram para Moisés, fale tu com ele, e não falemos nós. E agora o texto diz que desse trono saem esses relâmpagos, trovões, aquela ocasião que apontam para a grandeza de Deus e a separação entre Deus e a criação, esse Deus santo separado desta criação. Além do mais, o texto diz, e é muito interessante você considerar, e alguns aqui devem lidar na área da ciência, antes do poder nuclear, talvez não existisse uma outra manifestação de energia maior do que de relâmpagos e trovões. E agora o texto diz isso. Mas havia também as tochas e o mar de vidro, que também falavam da separação entre Deus e os seres humanos. Na Bíblia Sagrada, o mar é sempre utilizado para expressar o conceito de separação, de distância. Desde Gênesis, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor estabeleceu o mar e dividiu as águas e o firmamento. O mar era para dividir. O mar separava os judeus de outras nações. O mar causava medo para os judeus. Os judeus tinham um certo temor do mar. Eles não se arriscavam e eles não eram bons em navegações. Eles tentaram uma vez na época de Salomão, mas eles não se arriscavam. Os fenícios eram melhores do que eles nesse sentido. E as tochas aqui, sendo os 7 Espíritos de Deus, apontam mais uma vez para a santidade do Senhor Deus, que causa separação entre Deus e os homens. Todas essas figuras falam da distância entre Deus e os homens. Arco-íris, 24 tronos, tochas, relâmpagos, trovões, mar de vidro, tochas, tudo isso falando da separação. Mas versículo de número 6 e 8 fala de 4 seres viventes. Depois de falar daqueles alimentos anteriores, versículo 6 e 8 fala desses 4 seres viventes. E a aparência desses seres viventes já havia sido mencionada lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 1, no versículo 4, diz que olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte,
e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disso uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo, e do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta que tinham, a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro, e luzia como um brilho de bronze polido, e debaixo das asas tinham mãos de homens, e os 4 lados, e assim por diante. É muito interessante você observar que lá no Oriente Médio, próximo aos tronos de grandes reis, da majestade de grandes reis, existiam geralmente estátuas de leões com asas, touros com asas, que representavam que eles eram os guardiões daquele rei. Mas agora o texto diz que ao redor desse trono de Deus haviam esses 4 seres viventes, que na minha opinião eram mais como querubins e serafins, porque eles fazem a mesma coisa que aqueles serafins faziam lá em Isaías, capítulo de número 6. Eles estão constantemente, versículo de número 8 diz que não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esses 4 seres angelicais, querubins ou serafins, eles estão, de fato, refletindo a glória do Senhor Deus. Eles refletem a glória do seu Senhor, a glória do Criador, e eles louvam o Senhor por essa glória. O leão indicava soberania, majestade, o novilho indicava estabilidade, o homem indicava inteligência, a águia indica a rapidez em se locomover. Esse Deus glorioso expressa sua glória através da sua criação, desses seres angelicais nesse trono. E o louvor desses seres é um contínuo testemunho da santidade de Deus. Essa santidade que indica que Deus é separado da sua criação. E eles vão dizer: Santo, Santo, Santo. Mas ao final, o texto do versículo de número 9, então primeiro nós temos a descrição da visão, depois a descrição daquilo que estava ao redor do trono, e por último nós temos a descrição do louvor que é apresentado àquele que se assenta no trono. Versículo de número 9 diz que sempre que esses seres viventes davam glórias, honras e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante dele. Eles se prostravam e eles depositavam suas coroas, expressando ali submissão e sujeição ao Deus Santo, Santo, Santo. Ao reconhecerem a grandeza e a santidade de Deus, esses seres angelicais faziam aquilo que o salmista conclama a todos nós para fazer, quando o salmista, no Salmo de número 115, diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória somente ao nome do Senhor. Nós devemos parar de viver buscando os holofotes. Nós devemos parar de viver pensando que nós somos os especiais da festa. Nós temos que entender que a glória pertence somente ao Senhor. Paul Tripp tem um livro muito interessante em que ele conta uma história de quando ele era diretor de uma escola infantil na Filadélfia. E havia uma festa de aniversário naquela ocasião. E uma criancinha estava fazendo aniversário e a mãe daquela criança levou bolo, balões e decorou tudo, mas existia um menino daquela sala que ele era muito sapeca. O nome dele era João. E ele ficava o tempo todo querendo aparecer, o tempo todo chamando a atenção para ele, o tempo todo querendo que a foto fosse tirada dele. E o Paul Tripp diz que chegou bem pertinho dele, agachou, colocou-se no joelho da estatura dele, pegou no rostinho dele e disse assim: João, a festa não é sua,
Meus irmãos, eu acredito que Deus muitas vezes faz isso comigo e com você. Ele pega, ele olha bem dentro do nosso olho e ele diz assim: não é para você aparecer. A festa não é sua. O seminário que eu estudei nos Estados Unidos, e eu preciso ser breve, faltam 9 minutos. O seminário que eu estudei nos Estados Unidos, no púlpito da capela, eles mudaram o seminário, mas eles preservaram o púlpito. Pela minha alegria, eu fui lá e vi. No púlpito da capela, há um versículo bíblico. Quando você sobe para pregar, há um versículo bíblico, e o versículo é aquele texto dos gregos que queriam encontrar com Jesus, e diz assim: Senhor, queremos ver a Jesus. Uma lembrança para que o pregador não chame os holofotes para si, mas aponte para Jesus. Esses seres viventes fazem justamente isso. Diante da santidade, da majestade do Senhor Deus, eles prostram, eles depositam as suas coroas, eles estão entendendo que toda a autoridade que eles têm, como anjos, como seres angelicais, da mais alta patente, é autoridade delegada. E eles prostram e eles deixam as suas coroas. Mas o cântico que eles cantam é um cântico que proclama a majestade do Deus Criador. É um cântico da criação soberana, da soberania de Deus. Ele diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória. O louvor aqui apresentado rejeita qualquer possibilidade na crença da evolução ou qualquer ideia dualista de Deus. O texto aqui deixa claro que esse Deus santo, 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 majestoso, é o Deus Criador. E todos nós dependemos dele. Como nós podemos aplicar essas verdades para a nossa vida? Esse texto fala e descreve o Deus Santo. E esse Deus Santo é o Deus majestoso. Nós temos aqui nesse texto um grande consolo para mim e para você. E saber que o Senhor Deus, Ele reina e Ele está no trono. E Ele governa e Ele controla todas as coisas. Mas em segundo lugar, nós temos aqui nesse texto uma descrição do Deus transcendente, do Deus inacessível. É isso mesmo. Do Deus inacessível, que eu e você, pela nossa capacidade humana, pelas nossas habilidades, nós não conseguimos nos aproximar dele. Ao redor do trono existe um arco-íris, existe 24 tronos, existem relâmpagos, trovões, existem tochas, existe o mar, existem 4 seres viventes. Você, pelo seu próprio esforço humano, não consegue romper todas essas fileiras para ter acesso àquele que está sentado no trono. Deus, em sua santidade, é separado da criação e ele é inacessível. E aqui nós temos uma grande advertência daquelas pessoas que tentam reduzir Deus à sua própria imagem, ou daquelas pessoas que tentam buscar a salvação com base nos seus próprios esforços, com base na sua própria habilidade, com base nas suas próprias obras. Não há como. A única maneira de você ter acesso àquele trono é no capítulo 5. Se o Cordeiro te representa. Porque no capítulo 5 diz que do trono, ou no trono, está o Cordeiro, Jesus Cristo. A única maneira de você ter acesso a esse Deus inacessível é por meio do novo e vivo caminho inaugurado pelo sangue de Cristo Jesus. Mas, em último lugar, a santidade de Deus estabelece para mim e para você, aqui nesse texto, uma boa teologia da adoração. Adoração a Deus não é como as criaturas querem fazer, mas como Ele merece que seja feito. Como Ele estabeleceu para que fosse feito. E diante dessa majestade, diante dessa santidade do Senhor Deus, eu e você, como adoradores,
devemos depositar todas as nossas coroas, todas as nossas habilidades e dizer para Ele: Senhor, Tu és digno. Tu és digno de receber a minha vida. Tu és digno de receber o meu louvor. Tu és digno de receber meu serviço e a minha adoração. Que Deus nos abençoe. Eu terminei 4 minutos antes, mas ontem eu usei 6, então ainda estou devendo 2. Deus abençoe a todos vocês.